Eu quero andar como ele andou, pisar nas pegadas que ele deixou. Hoje nós vamos começar o livro de Filipenses, tá? O livro de Filipenses, ele traz um tema sobre o nosso dia a dia. Como a gente viver feliz, contente, quando os dias nos fazem chorar. Quando as situações são difíceis, são adversas, quando os problemas vêm, como que eu posso viver satisfeito, feliz, no meio de uma situação assim? Então, nós vamos agora passar pelo livro e entender o que é que Deus nos fala sobre isso. A cidade de Filipos ficava na Macedônia, onde extremo norte do que seria a Grécia hoje, e Paulo, quando escreveu, ele estava preso em Roma. Foi mais ou menos na mesma época que ele escreveu a carta aos Efésios, entre 60 e 62 depois de Cristo. Então vamos começar lendo versos 1 e 2. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que ele começa falando, ele traz uma saudação a todos, e ele cita a todos os irmãos, e cita os bispos e diáconos. Bispo, presbítero, pastor, é alguém que estava na qualidade de liderança espiritual. Os diáconos, aqueles que estavam na qualidade de assistir às necessidades que tinha, cuidando das necessidades, mas todos como irmãos, todos no nível de igualdade, só que servindo a Deus em funções diferentes. Paulo, o apóstolo, tinha aquele que estava ensinando o grupo como um todo, tinha aquele que dava assistência às necessidades físicas, arrumar coisas, dar um auxílio a viúvas, a quem estava passando necessidade, e tinha aqueles que estavam ali servindo de outras formas. É um corpo funcionando. E ele fala, então minha saudação a todos vocês que estão ali, a todos os irmãos que estão ali e aqueles que estão servindo nas suas funções. Versos 3 a 5. Agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, sempre em cada oração minha por vós, fazendo súplicas com alegria, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Então, Paulo ele fala assim, sempre que eu lembro de vocês, eu trago uma gratidão no meu coração. Lembrando da fé e do amor de vocês. Lembrando o quanto vocês cooperavam no Evangelho. Veja que primeiro ele chama os irmãos, dizendo as funções de trabalho, e fala que todos vocês cooperavam para que o Evangelho chegasse a outros lugares, para que o Evangelho fosse vivido entre vocês e fosse manifestado aos que estão na sua volta. Então isso trazia um carinho muito grande para Paulo por ver que o Evangelho era vivo no meio deles. Versículo 6. Sendo confiante nisto mesmo, que aquele que começou a boa obra em vós, a realizará até o dia de Jesus Cristo. Aquele que começou boa obra vai realizar. O trabalho de Deus nas nossas vidas, ele começa no momento em que ele trabalha o nosso coração para nós entendermos a palavra e colocarmos nossa fé em Jesus Cristo. E aí a gente creu. Aí começa o agir dele em nós, nos aperfeiçoando dia após dia, até o dia que nós vamos morar com ele no céu. E é interessante isso, porque a gente tem que parar para pensar na nossa vida e pensar que a salvação que ele nos deu, que ele nos ofereceu, não é o fim do que ele quer fazer. Pelo contrário, é o começo do que ele quer fazer. Quando nós vimos em Efésios 2, 8 e 9, fala que pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Vem a salvação para nós de graça, presente dado por Deus para nós. Agora, ele fala assim, agora somos feituras dele. Verso 10. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E aí ele faz essa comparação agora aqui em Filipenses. Olha, aquele que começou o bom trabalho na sua vida, ele vai completar até o dia de Jesus. Ele vai continuar trabalhando na sua vida até o dia que nós vamos chegar na sua presença. Então você creu,
O trabalho de Deus foi real na sua vida? Isso mudou o seu viver, as suas convicções? Você colocou a sua fé em Jesus Cristo? Ótimo. Agora você está no lapidar de Deus no dia a dia. É agora que Ele vai trabalhando em nós, nos ajudando a sermos diferentes. Lembra que a gente viu no livro de Efésios que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus? Nele fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Fomos predestinados para o louvor da sua glória. Fomos selados com o Espírito Santo, perdoados, temos uma nova vida. E aí 4 começa a falar, devemos andar de um modo digno, andar diferente do mundo, sendo luz, mostrando a verdade, andando no Espírito a tal forma que mude os nossos relacionamentos, a maneira do marido tratar a esposa, da esposa tratar o marido, pais e filhos se relacionarem, patrão e empregado. Então, e à vista de tudo isso é o que? O trabalhar de Deus. Deus nos dá a salvação, nós recebemos toda a sorte de bênção espiritual. Agora, dia a dia, andando nesse caminhar, somos aperfeiçoados nele, por ele, e até o dia que vamos nos encontrar com ele nos céus. Versículo 7. Como tenho por justo pensar isto de vós todos, porque vos tenho em meu coração, pois tanto nas minhas prisões, como na defesa e confirmação do Evangelho, todos vós fostes participantes da minha graça. Paulo fala, vocês eram parceiros. Vocês estavam juntos trabalhando no Evangelho, trabalhando para que as pessoas ouvissem, cooperando no Evangelho, e também nos momentos difíceis da minha vida. Quando por causa do testemunho do Evangelho, quando por causa de falar de Cristo, eu fui preso. Vocês estavam participando junto comigo. No capítulo 4 ele vai dizer uma das formas. Eles mandaram Epafrodito para lá para ajudar a suprir as necessidades que Paulo tinha, porque ele não podia trabalhar, ele estava preso e ele precisava pagar o aluguel ali, porque era uma prisão domiciliar, ele precisava das coisas e os filipenses estavam juntos com ele no momento da sua dificuldade. Versículo 8. Porque Deus me é testemunha da grande saudade que tenho de todos vós, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Então, Deus é testemunha do amor, do carinho que nós temos, e ele é profundo, por isso que usa o termo entranhável, né? Porque não é um termo comum, mas lá das entranhas esse amor vem, não é da boca para fora, não é meramente um palavreado bonito, mas um carinho que havia da parte deles para com Paulo e Paulo para com eles, que vinha do seu íntimo. Somos irmãos, somos cooperadores, andamos juntos, estamos na mesma estrada, sendo aperfeiçoados por Deus e participando junto da obra, seja anunciando ou ajudando aquele que estava preso por ter anunciado. Versículo 9. E isto eu oro, que o vosso amor aumente mais e mais em conhecimento e em todo julgamento. Que o vosso amor aumente mais e mais. Como que o nosso amor vai aumentar de um com o outro? Só quando a gente conhece a Deus na sua plenitude. Só quando a gente conhece mais a Deus. E aí quando nós conhecemos a Deus, Deus é amor na sua essência. A Bíblia diz que Deus é amor, não é que Ele mostra amor somente. Então nesse relacionamento e nesse conhecimento que nós vamos tendo a respeito de Deus, nós vamos sabendo mais sobre Ele. E aí nós vamos sendo influenciados por Ele, o nosso amor vai aumentando, por causa que estamos andando lado a lado com Ele. Essa era a oração de Paulo. Que vocês conheçam a Deus a tal ponto que o amor dele possa fluir através de vocês. Que vocês sejam um canal pelo qual o amor de Deus vai ser manifesto às pessoas à sua volta. Então, para isso nós precisamos o quê? Conhecê-lo mais e mais. Versículo 10. Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem ofensa alguma até o dia de Cristo. Veja que nesse conhecimento que a gente tem de Deus, Paulo fala assim, olha, que vocês conheçam a Deus, que o amor de Deus aumente, o amor de vocês aumente mais e mais no pleno conhecimento de Deus. Para quê? Para que vocês aprovem as coisas excelentes. Para que vocês, no seu dia a dia, possam ser sinceros e serem inculpáveis até o dia de Cristo Jesus. Interessante que no verso 6 ele falou, nós vamos sendo aperfeiçoados até o dia de Cristo. Aquele que começou boa obra em vós, há de aperfeiçoá-lo até o dia de Cristo.
Agora ele fala que o vosso amor aumente mais e mais, que vocês sejam cheios do conhecimento de Deus, vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis até o dia que nós vamos chegar na presença dele. Ou seja, que Deus nos ajude a vivermos de tal modo nesse mundo, que nós vamos nos encontrar com o Senhor sem um sentimento de culpa, um fardo, um peso por não ter feito aquilo que Deus pediu de nós. Versículo 11. Sendo cheios de frutos da justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Veja, cheios do fruto de justiça. Ou seja, esse agir de Deus, esse trabalhar de Deus em nós, que Ele produza algo que possa ser visto e desfrutado pelas pessoas à nossa volta. Que o fruto produzido por Deus nas nossas vidas seja genuíno e acessível aos que estão ao nosso redor. Versículo 12. Desculpa, só dizer que esse fruto não é pelos nossos méritos, não é pela maneira como nós queremos, ele vem mediante Jesus Cristo. É o Senhor que produz em nós. O trabalhar de Deus na nossa vida produz aquele fruto que precisa ser produzido. Veja que nós começamos a caminhada cristã com um ato de entrega, não é isso? Eu entendi o que Ele fez por mim, eu entrego a minha vida e digo, sim, o Senhor morreu por mim, eu sou um pecador miserável, eu preciso da Tua graça, eu me entrego a Ti. Eu me entrego a Ele em amor, em resposta ao amor dEle na minha vida. Agora Ele vai trabalhando, Ele vai me aperfeiçoando, Ele vai ajudando o meu amor a aumentar, Ele vai ajudando com que eu aja de uma maneira diferente. Um dia eu vou chegar na presença dEle sincero e inculpável, por quê? Porque o Senhor trabalhou na minha vida e produziu o fruto de justiça. Então, começa com Deus agindo, mas continua com Ele agindo. Começa pela fé e entrega ao Senhor, continua pela fé e entrega ao Senhor. Nós não vamos conseguir produzir isso pela nossa força, mas pela nossa entrega nas mãos dele. E aí, mediante Jesus Cristo, esse fruto vai ser produzido. Versículo 12 agora. Mas quero que saibas, irmãos, que as coisas que me aconteceram contribuirão para maior proveito do Evangelho. Veja que ele fala assim, o que me aconteceu? O que estava acontecendo? A gente vai ler agora. Ele estava preso em Roma. Contribuiu para o avanço do Evangelho. Veja que prender Paulo, a princípio, quando os judeus o prenderam lá na região da Judéia, depois que ele foi transferido a Roma, ele apelou para Roma, porque senão ele seria morto lá na região de Jerusalém, da Judéia. Então, quando ele foi preso, era porque queriam conter o avanço do Evangelho. O efeito foi o contrário. Em vez de conter, o Evangelho continuou se expandindo. Não conseguiram parar o Evangelho de chegar ao conhecimento das outras pessoas. E a gente vai ver as formas. E aí ele diz, as coisas que aconteceram comigo contribuíram para um bem maior. E aí a gente lembra de Romanos 8, 28, que diz o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, e eu gosto de, às vezes a gente está indo para os outros livros que a gente já estudou, para a gente ver a coerência e como a palavra se encaixa perfeitamente. E nós podemos ir naquilo que ela está dizendo, porque é uma mensagem só de Deus. Usou pessoas diferentes, lugares diferentes, épocas diferentes, mas a mensagem se encaixa perfeitamente, porque é uma mente só por trás dessa mensagem, que é o próprio Deus. Verso 13, ele vai explicar algumas coisas, como foi que contribuiu, as dificuldades contribuíram para o nosso Evangelho. Verso 13. Em Cristo se tornaram conhecidas em todo o palácio e em todos os demais lugares. Tá. Veja que ele diz assim, as minhas prisões em Cristo ficaram conhecidas. Interessante a versão, que de uma versão para outra às vezes dá alguma diferençazinha, e a minha versão ela traz assim, de toda a guarda pretoriana. O que acontecia? Paulo estava preso, e ele poderia ficar no canto chorando e dizer assim, Deus, eu estava aqui, eu queria fazer o que é certo, eu estava pregando a tua palavra, mas eu estou agora preso, eu não posso fazer mais nada, agora não tem mais o que eu fazer, não tem como eu te servir, e agora ficar chorando nos cantos. Mas em vez de ficar reclamando da privação que ele estava sofrendo,
Ele viu na adversidade uma oportunidade para servir a Deus. Ele olhava para o guarda do lado e falava assim: você vai ficar aqui até quando? Meu turno é 12 horas, vamos supor. Joia, vou contar para você a minha história. E o cara não podia ir embora. Ele tinha que ficar ouvindo Paulo aquele tempo todo. Em vez de ficar chorando, ele falou: puxa, que oportunidade Deus está me dando, porque o meu campo mudou. O meu trabalho não. O meu trabalho é levar o evangelho. Eu não posso estar livre para ir para a Espanha, que era um desejo que ele tinha. Lembra que a gente estudou lá em Romanos? E ele queria conhecer os irmãos em Roma, queria passar por Roma, ele foi. Foi de um jeito diferente. Chegando lá, ele não podia levar aonde ele queria, mas ele tinha a consciência de que ele deveria falar aonde ele estava. Que o campo que ele tinha de trabalho agora eram os guardas que estavam ao seu lado. E ele viu na sua dificuldade, na sua adversidade, uma oportunidade de servir a Deus. Às vezes nós nos entregamos aos problemas da vida, não é assim? É uma situação financeira, é uma situação familiar, um problema que surge no dia a dia, no trabalho. E às vezes nós nos largamos nas cordas e falamos: não tem mais jeito, o que eu vou fazer? Olha a situação que eu estou. Paulo, em vez de ficar chorando, ele ficou olhando para aquilo e falou assim: eu estou vendo aqui uma oportunidade que Deus abriu diante de mim. E eu vou aproveitar a oportunidade que Ele deu. Então vamos parar de chorar pelo que não temos e aproveitar o que nós temos. Se não está dando certo o que eu gostaria, de repente é porque Deus tem algo especial para esse momento, para a minha vida. Então, olhou na adversidade, uma oportunidade de servir a Deus. Verso 14. E muitos dos irmãos do Senhor, adquirindo confiança com as minhas prisões, estão muito mais corajosos para falar a palavra, sem temor. Veja que, além do evangelho chegar para a guarda pretoriana, algumas pessoas, vendo que Paulo estava preso, falam assim: Paulo não está podendo pregar na Grécia, o Paulo não está podendo pregar lá na Turquia. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer minha parte. Então muitas pessoas, vendo aquilo, criaram coragem e resolveram fazer a sua parte dentro do trabalho. Então veja que o trabalho continuou, o evangelho continuou se expandindo, porque no meio da dificuldade, Paulo resolveu servir a Deus naquele ambiente de prisão. E outros, olhando aquilo, resolveram servir a Deus, falando: vale a pena entregar a vida por aquele que deu a vida no meu lugar. Porque a gente pensa assim: a ousadia de pregar, esses caras eram loucas, não eram? Como que você vai sair pregando sabendo que você vai ser preso? Que você pode ser morto? Mas na verdade, não é louco aquele que entrega o que não pode reter. A vida, nós vamos perder uma hora, mais cedo ou mais tarde. Ninguém consegue reter a sua vida. Um dia a gente vai se encontrar com Deus. Um dia a gente vai dar contas. E aí, qual é a loucura de você entregar essa vida para Deus fazer o que Ele quer? Quem disse essa frase foi Jim Elliot, um pouco antes de ser morto pelos índios Aucas, na região lá do Equador. Mas aquela tribo depois foi alcançada pelo filho dele. Nós temos que estar dispostos a fazer aquilo que Deus pede de nós. Mesmo que custe um preço alto. Porque nem o preço é tão alto que a gente não possa pagar. Porque o preço que Cristo pagou para nos levar até Ele, não tem como a gente dimensionar o tamanho dessa dívida que Ele pagou por nós. Continuando, versículos 15 e 16. Alguns, de fato, até pregam a Cristo por inveja e contenda, e outros também de boa vontade. Uns pregam a Cristo por contenda, não sinceramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Ele falou: mas tem gente que está pregando de coração, por amor a Deus. Tem outros que pregam por inveja. Quer saber, eu vou pregar, agora Paulo está preso, eu vou ser melhor que Paulo, eu vou falar onde Paulo não foi. Ele falou: não importa, o que importa é que Cristo seja pregado. Mas se nós vamos fazer algo que seja por amor àquele que nos amou, por entrega àquele que deu a vida por nós. O que importa é que Cristo seja pregado. Paulo não estava preocupado em manter uma imagem. Paulo não estava preocupado em ser importante. Paulo estava preocupado que as pessoas conhecessem a Jesus como seu
Salvador. Versículos 17 e 18. Mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa, não obstante de todo modo, seja na pretensão, seja na verdade, Cristo seja pregado, e nisto me regozijo, sim, e me regozijarei. Veja, eu fico feliz de saber que Cristo está sendo pregado. Não importa qual a motivação que essa pessoa tem. Mas o melhor é fazer por amor ao Senhor. Não por inveja, não por interesses, como alguns fazem, mas simplesmente por amor a Ele. Como disse uma pessoa, um hindu, quando se converteu, ele fala assim: por amor, Deus entregou o seu filho por mim. Por amor, Jesus deu a sua vida por mim. Então eu quero servi-lo por amor. Versículos 19 e 20. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei envergonhado, antes e com toda a ousadia. Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. Paulo fala assim: olha, eu tenho confiança de que eu vou ser salvo. Salvo do quê? Aqui não está falando da salvação da alma. Ele estava indo para um julgamento. E ele poderia ser solto ou poderia ser executado. E aí ele fala: eu estou com confiança de que eu vou poder sair e inclusive pregar o evangelho em outros lugares. Porém, o que importa para mim é que Cristo seja engrandecido, quer pela vida, quer pela morte. Eu não estou preocupado se eu vou ser livre ou se eu vou ser executado. Eu estou preocupado que Cristo seja engrandecido. Isso é muito ao contrário do que o ser humano é. Todo ser humano quer o quê? Reconhecimento de si, exaltação de si. Eu fiz isso, eu consegui isso, eu adquiri aquilo. Mas Paulo estava falando: o que realmente importa na minha vida é que o Senhor seja engrandecido. Não importa se seja eu sendo solto ou se seja eu sendo morto, martirizado. O que importa é que o Senhor seja engrandecido. Essa deve ser a motivação da nossa vida. Porque muitas vezes nós vivemos vidas frustradas e miseráveis porque nós queremos reconhecimento. Porque nós queremos que alguém exalte o nosso nome. E existe muita gente pregando por aí: o grande servo de Deus. Na verdade, isso não existe. Existem pessoas que servem e devem servir fielmente o grande Deus. O único que deve receber exaltação é o Senhor. Então Paulo falou: que Cristo seja engrandecido. Você está passando por alguma dificuldade, por algum problema? O que realmente deve importar para nós nesse momento não é que sobressaia a minha justiça, que as pessoas reconheçam a minha inocência, que as pessoas venham e me peçam perdão por aquilo que fizeram contra mim. O que importa é que Cristo seja. Quando eu vou olhar por essa ótica, não importa o que os outros façam ou falem, eu estou focado no objetivo principal. Então, se alguém falou, se alguém reclamou, eu não vou ficar frustrado, porque o meu objetivo não é o meu engrandecimento, mas o engrandecimento do Senhor. Versículo 21. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo fala assim: sabe por quê? Enquanto eu estiver vivo, eu quero servir a Cristo. Eu quero fazer a vontade dele. Lembra que a gente estudou em Gálatas 19, 20? Quando ele fala: estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Então ele está falando o seguinte: a razão da minha vida é Cristo. Quando a razão da nossa vida for dinheiro, eu posso viver frustrado, porque às vezes o dinheiro não vem. Quando a razão da minha vida for uma pessoa, eu posso viver frustrado, porque às vezes a pessoa não corresponde àquela expectativa que eu estou colocando. Quando a razão da minha vida for ter status, isso pode cair do dia para a noite, ainda mais em tempos de internet, que com 2 minutos jogaram a tua reputação na lama. Quando a razão da minha vida é Cristo, não importa o que aconteça, os meus olhos estão focados nele, não nas circunstâncias. Ele fala: a razão da minha vida é Cristo,
o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que o morrer é lucro? Porque vai morar com Ele. E aí ele vai explicar, versos 22 e 23, ele vai explicar isso. Mas se vivo na carne, isso é fruto do meu trabalho. Não sei, então, o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Tá. Ele fala assim, enquanto eu estiver nesse mundo, eu quero servir a Cristo e ter algum fruto disso. Quero ver pessoas sendo salvas, vidas sendo transformadas pelo poder do Evangelho. Agora, e lembra que quando a gente fala transformados pelo poder do Evangelho, a gente lembra de Romanos 1,16. Né? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. É o poder de Deus manifesto. Aí ele chega e fala no 23 o quê? Eu vou viver o melhor para Cristo, enquanto eu aguardo o dia do incomparavelmente. Esse deve ser o lema da nossa vida cristã. Eu vou viver o melhor, enquanto eu aguardo o dia do incomparavelmente. Eu estou aguardando o dia de encontrar com o meu Senhor. Porque morrer é lucro para mim, eu vou encontrar com Ele. É incomparavelmente melhor viver com Ele do que viver nesse mundo cheio de problemas e dificuldades. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou viver o melhor para o Senhor, aguardando o dia do incomparavelmente melhor. Versos 24 a 26. Todavia, permanecer na carne é mais necessário a vós. E tendo esta confiança, sei que permanecerei e continuarei com todos vós para proveito vosso e a alegria da fé. Para que vosso regozijo seja mais abundante por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Ele fala o seguinte, olha gente, enquanto eu estiver nesse mundo, eu quero produzir um fruto para o Senhor. Eu quero abençoar a vida de vocês. Eu quero ser abençoado com a vida de vocês. Então, enquanto eu estiver nesse mundo, enquanto eu estiver na carne, enquanto eu estiver nesse mundo, enquanto eu estiver vivo, eu vou servir o Senhor. Versículo 27. Que a vossa conversa seja digna, conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vós veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, com uma só mente, combatendo juntamente pela fé do Evangelho. Veja que ele diz assim, olha, que a vossa conversa seja de um modo digno. Outra versão diz assim, vivei de modo digno do Evangelho. Lembra que a gente viu isso também em Efésios, capítulo 4? Vivei de modo digno da vossa vocação. O que quer dizer isso? Eu fui alcançado por Cristo, Ele deu a vida por mim, Ele morreu no meu lugar, eu creio, eu tenho a vida eterna, e agora eu vou viver de uma forma coerente com essa fé que eu professo. Isso é ser cristão, é seguidor de Cristo. Não é fazer o que eu quero, não é ir num prédio, numa igreja, em algum lugar. Ser cristão é seguir a Cristo. E aí ele está falando, olha, para mim o viver é Cristo, o que importa é que ele seja engrandecido, eu vou fazer o melhor para o Senhor enquanto aguardo o dia do incomparavelmente melhor, e eu quero chamar vocês, vamos viver de um modo digno do Evangelho. Versículo 28. E em nada vos aterrorizareis pelos vossos adversários, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Veja que você não deve ficar amedrontado se alguém ameaçar você por causa do Evangelho. E naquela época as ameaças eram fortes. Hoje pode ser alguém rir da sua cara. Pode ser alguém não querer mais conversar com você, mas naquela época você podia ser morto por causa de falar do Evangelho. Ele falou, não fique amedrontado, a sua mensagem é poderosa demais, ela pode transformar vidas e vale a pena. E olha só o que ele diz no 29 e 30. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também sofrer por ele, tendo o mesmo conflito que já tendes visto em mim, e agora ouves estar em mim. Veja que foi dada a nós a graça de crer em Cristo e a graça de sofrer por Cristo. Será que nós estamos dispostos a pagar o preço? O preço de dizer assim, eu sigo meu Cristo. Será que eu estou disposto a entregar a minha vida porque eu sigo esse Cristo? Porque Ele me amou e se entregou por mim? E isso é chamado de graça também.
Porque a gente pensa em graça em coisas que são boas para nós. Mas sofrer por Cristo também é uma graça. Tanto que lá quando a gente estudou a terceira fase, Atos, que a gente emendou a segunda e terceira fase juntos, quando a gente estudou Atos, os discípulos saíram regozijando quando foram ameaçados de morte pelo Sinédrio, porque eles falaram assim, puxa, a gente está tendo o privilégio de sofrer por Cristo, por aquele que nos amou. Capítulo 2, verso 1. Se há, portanto, qualquer consolo em Cristo, se algum conforto de amor, se alguma comunhão no Espírito, em alguns estranháveis afetos e misericórdias. Ele falou, olha, em Cristo é tudo que nós temos. Se tem alguma exortação, ou seja, eu preciso dar algum aviso, um sinal de alerta para alguém, ou corrigir algum erro, é em Cristo. E não eu ir lá desforrar minha raiva ou minha frustração. Eu em Cristo vou exortar. Se tem alguma consolação, alguém está sofrendo, passando por um momento difícil, precisando de um abraço, uma palavra amiga, eu vou servir, vou levar o amor cristão para essa pessoa que está precisando. Comunhão, o Espírito mora em mim, mora em você, e nós podemos ter algo em comum, que é a nossa salvação, somos filhos de Deus, o mesmo Espírito fala conosco e nós podemos estar juntos, ouvindo a palavra, crescendo juntos em comunhão. Temos tudo em comum. E o afeto e a misericórdia que vem lá das entranhas, que vem lá do íntimo, verdadeiro, genuíno. E aí ele fala, mediante isso. Então vamos viver unidos, verso 2. Completai a minha alegria para que sejais de semelhante pensamento, tendo o mesmo amor, sendo de um acordo e de uma mente. Então ele fala, olha, pensem igual. A gente pensa igual? Marido e mulher pensam igual? Já falamos isso, já fizemos essa comparação. A razão é o quê? É o que nos une, que é em Cristo. Por isso que ele fala aqui, e a palavra para andar unidos aqui, é a mesma palavra que tem a raiz de harmonizar. Então você pega um violão, o violão tem 6 cordas, cada uma numa espessura diferente para produzir um som diferente. Mas quando as 6 cordas estão na mesma afinação, e nas mãos de alguém que sabe tocar bem, não eu, né? O som vai sair bonito. E sai agradável, mas são diferentes. Mas por que sai bonito se são diferentes? Estão na mesma afinação, tocados por alguém que sabe tocar. E o som é agradável. É assim que é a unidade que Deus prega. Não é que todos nós vamos calçar o sapato 35 e tem que caber o pé de todo mundo tem que ser igualzinho na mesma caixinha. É que todos nós vamos estar na mesma afinação. Ou seja, o amor em Cristo, o cuidado em Cristo, o falar do Espírito nos nossos corações, somos filhos de Deus. E aí essa unidade se torna possível. Por quê? Todos na mesma afinação, o som que sai é agradável. Versículo 3. Que nada seja feito por contenda ou por vanglória, mas com humildade na mente. Cada um considere os outros melhores do que a si mesmo. Veja um segredo para as coisas andarem juntos, para ter unidade, para a gente andar junto. Não considere o que é do seu interesse, considere o dos outros também. Não se considere melhor que todo mundo. Considere o outro superior a você. Isso é natural do ser humano? Um quer mostrar que é melhor que o outro. Ele está falando que para as coisas andarem, para nós andarmos em harmonia e unidade, é preciso ter humildade de admitir eu preciso de você. Ninguém é melhor que ninguém. Nós precisamos caminhar juntos. Um sozinho não vai conseguir ir longe demais, mas todos juntos vão. Um sozinho não pode realizar o trabalho, mas todos em harmonia, andando juntos, vão realizar. E o Senhor quer que nós aprendamos isso. E começa por uma atitude de humildade, onde eu digo, não, eu não sou melhor que ninguém. Nós estamos aqui para caminhar juntos. Eu não sou superior a ninguém, pelo contrário, os outros são superiores a mim, e eu preciso aprender a andar junto. Mas aí a gente pensa, verso 4, vamos ler o 4, depois eu vou fazer a comparação. Não atente cada um para as suas próprias coisas, mas cada qual também para as coisas dos outros. Não fique pensando só no que é seu, pense no bem dos outros também. Agora, é fácil isso? Não, não é natural nosso. Como que a gente vai conseguir colocar em prática
essas verdades do capítulo 2, do versos 1 até 4. Então Deus nos dá a fórmula de como nós vamos conseguir andar em unidade. Só que a gente viu que isso não é natural. Porque a gente é egoísta, a gente é orgulhoso, a gente quer tudo do nosso jeito. E Deus está falando, para a gente ser unido, para a família andar bem, nós precisamos de quê? Humildade, precisamos de mansidão, precisamos considerar o próximo, considerar o outro, estar na mesma harmonia, todos nós no mesmo objetivo, harmonizados em Cristo, afinados em Cristo. E aí as coisas vão andar, a unidade vai vir. Mas como que a gente consegue fazer isso? A fórmula é essa, mas como? Verso 5. Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós a mesma mente, a outra versão diz o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou seja, em vez de olhar para mim, para o que eu quero, porque eu acho que eu sou melhor, que eu sou orgulhoso, que eu sou arrogante, eu olho para Cristo e eu olho a atitude que ele teve. E como cristão eu vou procurar imitar a ele. E aí é interessante que aí olha só como ele vai falando. Seguindo o exemplo de Cristo, então, dos versos 6 até 8. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ele fala, olha, se a gente quer algum exemplo para seguir é o de Cristo. Ele era o soberano do universo, criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso, e ele se esvaziou de si, de toda a sua glória, de todo o seu poder, desce aqui no mundo, nasce como um bebê que precisava da mãe para tudo. Quer uma atitude de humilhação maior que essa? Cresce, tem que aprender a andar, tem que aprender a falar. Ele se esvazia de si, em humilhação e humildade, para nos alcançar. E aí diz que ele foi obediente até a morte, e morte de Deus. Nós somos salvos porque Jesus foi obediente. Porque ele nos amou, se humilhou, se esvaziou, veio ao mundo, se tornou um de nós. Ele veio, foi obediente, obedeceu até o último instante, morreu na cruz no nosso lugar. Por isso que nós somos salvos. Agora, será que tem lugar para eu me achar melhor que alguém? Será que tem lugar para eu achar que eu sou mais importante do que outra pessoa? Versículo 9 a 11. Por isso Deus o elevou ao lugar mais alto, de mais alta honra. Ele deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor. Veja que Jesus é o Senhor e toda língua deve declarar, e vai chegar um dia que isso vai acontecer? Sim. Mas o declarar que Jesus é Senhor vai muito mais além do que uma placa na frente de algum lugar, do que um outdoor em algum lugar, do que eu falar com a minha boca. Porque se Ele é o Senhor, então eu sou o servo. E o servo não tem lugar para ficar engrandecido. O servo naquela época era a ideia de escravo. Alguém sabe o nome de um escravo daquela época? Os senhores que eram importantes. Eu tenho que olhar então e dizer o seguinte: se Ele é o Senhor, eu vou me colocar no meu lugar e eu vou obedecer. Agora, como que eu posso fazer isso? Eu olho para Ele. O exemplo de humildade, o exemplo de humilhação, o exemplo de obediência. Então, eu agora vou me submeter a Ele em gratidão pelo que Ele fez por mim. Ele é o Senhor da minha vida, Ele pode dizer o que eu devo fazer, Ele pode dizer como eu devo tratar a minha família, Ele pode dizer como eu devo me portar nesse mundo, Ele deve me dizer e eu devo obedecer como um bom empregado a fazer o que deve ser feito, ou como um bom patrão agir como devo agir. E Ele fala e eu obedeço. Lembra que a gente estudou em Romanos capítulo 3, versos 3 e 4, que fala que as pessoas às vezes questionam sobre o que Deus está falando, e aí
Paulo chega a um ponto que ele pergunta assim, tá, mas se eles não creem, a fidelidade de Deus foi anulada? E a resposta foi o quê? De maneira nenhuma. Por quê? Seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Ele pode mandar na minha vida, Ele pode mandar na minha conduta, Ele pode mandar na maneira de eu me portar nesse mundo. E cabe a mim, como seu servo, obedecer. Declarar que Jesus é o Senhor é uma atitude de coração rendido à vontade de Deus. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é... E eu vivo aqui nesse mundo servindo a Ele enquanto eu aguardo o dia do incomparavelmente melhor. Verso 12. Quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhem com o afinco e a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Trabalhe com afinco a sua salvação. Outra versão diz: desenvolvei a vossa salvação. O que é isso? Eu ganhei a salvação. É graça. Deus me deu de presente. Eu vou para o céu. Que bom. Agora não deixe isso guardado aqui escondidinho, não. Desenvolva isso. Eu fui eleito. Então agora eu vou ter uma vida santa e irrepreensível diante de Deus, como diz Efésios 1:4. Por quê? Como eleito de Deus, eu devo viver, eu fui eleito para ter uma vida santa e irrepreensível. Ah, eu fui predestinado. Para quê? Para ficar brigando de doutrina? Não, eu fui predestinado para quê? Para louvor da sua glória. Desenvolva a salvação. Você foi salvo para algo. Ah, pela graça foi salvo, agora tem um caminho para andar que Ele preparou para mim, em Efésios 2:10. Desenvolva a sua salvação, não fique estagnado. Siga essa carreira que Ele propôs para você. Versículo 13. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Deus está agindo em vocês. Deus efetua em nós a sua vontade. É Ele que nos ajuda a desenvolver nessa carreira. Ele que produz o fruto, como a oração de Paulo no capítulo 1. É Ele que está aperfeiçoando a nossa vida. Aquele que começou a obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Versículo 14. Façam tudo sem queixas nem discussões. Faça as coisas sem ficar reclamando, sem ficar murmurando, sem ficar discutindo. Porque o ser humano reclama de tudo. É do frio, é do calor, é da chuva, é da seca. E a gente reclama de tudo. Vamos aprender a ter um coração grato. Deus está trabalhando na nossa vida, quer nos aperfeiçoar. E nós precisamos desenvolver gratidão. Versículos 15 e 16, depois a gente vai ter um intervalo. De modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia em que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. Ele fala, gente, olha só, vamos viver essa corrida que a gente tem de uma forma que a gente vai se apresentar diante de Deus de forma santa e culpável. E aí ele fala, tem uma vida correta, tem uma vida pura, tem uma vida diferente. Resplandeça nesse mundo. Nesse mundo é normal ser arrogante. Nesse mundo é normal ser mentiroso. Nesse mundo é normal ser uma pessoa que quer tudo para ele, ser egoísta. Nesse mundo é normal os problemas que surgem por aí. Para nós não pode ser normal. Nós temos que brilhar como luz. Nós temos que ser a diferença. As pessoas têm que olhar para nós e ver um brilho diferente, ver um olhar diferente, ver que somos diferentes, que a nossa vida é pura, que a nossa vida é uma vida apegada a Deus, é uma vida humilde, onde eu procuro fazer a vontade de Deus, onde eu não me envolvo com as coisas erradas. Então, vamos resplandecer nesse mundo, para que eles possam conhecer a verdade do Senhor. Eu quero andar como Ele andou, pisar nas pegadas que Ele deixou. Eu quero olhar
como ele olhou, olhar sem maldade, com os olhos do amor. Eu quero viver como ele aqui, com os olhos nos céus e as mãos a servir.